Tudo bem, galera? Bem-vindo ao canal Humano Mundo. Eu sou o professor William Rubira e hoje é a última aula da nossa série A Crise entre Israel e Palestina. Hoje é dia 14 de maio de 2020. Hoje faz 72 anos da criação do Estado de Israel. É um dia de festa para os judeus e um dia de tristeza para os árabes muçulmanos, porque eles foram expulsos das suas terras. Quem está certo nessa guerra? Quem está errado? Será que os dois estão certos? Os dois estão errados? Tem alguma opinião? Não? Sim? De qualquer forma, vem para o canal Humano Mundo, vem comigo, que aqui a gente faz esse bate-papo. Até já, galera! Tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao canal Humano Mundo. Eu sou o professor William Rubira e hoje é o último vídeo da nossa série A Crise entre Israel e Palestina. Tá bom? Só para relembrar, para quem está chegando agora, o primeiro vídeo eu contei a história do início da crise, então peguei trechos bíblicos que comprovam que a crise começou há 4.000 anos atrás. O segundo vídeo eu falei sobre o Islã, o terceiro eu falei sobre o judaísmo e hoje, coincidentemente, eu confesso que foi coincidência, hoje é dia 14 de maio de 2020, hoje faz 72 anos da formação, da criação do Estado de Israel, tá bom? Que é justamente o tema da nossa aula de hoje, ok? Então vamos sem delonga para a nossa aula. Só para a gente relembrar alguns pontos importantes. Ao final da Primeira Guerra Mundial, tá? A Palestina pertencia, estava sob domínio do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano então perde a guerra, tá? Eles apoiaram a Alemanha e perde a Palestina para o Império Britânico, ok? Então a Inglaterra passa a controlar a Palestina. Mal eles sabiam a bucha que seria para eles, porque a crise entre judeus e árabes, ela, como eu acabei de falar, ela é milenar, ok? Só para vocês terem uma ideia de como funciona o negócio, tá? Início do século passado, a Palestina, ela tinha lá menos de 10% da população eram judeus, o restante eram árabes. Ao final da Segunda Guerra Mundial já eram 30%, ok? Mas beleza, acaba a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra saiu vencedora também, só que obviamente, como todo mundo que entra numa guerra, também sai destruído. E ela anunciou que no ano seguinte, em 1948, ela iria passar a Palestina para as mãos da ONU, da recém-formada ONU, tá bom? Que veio para ficar no lugar da fracassada Liga das Nações, ok? Então, beleza. Um dia antes do combinado, o combinado era no dia 15 de maio de 1948, um dia antes, a Israel declara a sua independência. E aí, gente, olha só, lembra daquela palavrinha sionismo? Uma palavra bem conhecida, lembra? Isso cai em vestibular. O que é o sionismo? É o desejo, é a vontade, é o projeto dos judeus voltarem para a sua terra. O que eles, claro, dizem que é a sua terra, Israel, ok? Então, baseando-se nesse desejo do sionismo, acaba a Segunda Guerra Mundial, o mundo todo está comovido com o sofrimento dos judeus, foram 6 milhões mortos por Hitler, o mundo todo comovido, e Israel vai e declara sua independência. O mundo todo apoiava Israel. No dia seguinte, vem a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Israel lutou nada mais, nada menos contra Egito, Síria, Líbano, Iraque e a Transjordânia, a atual Jordânia. 5 países contra Israel. Incrivelmente, Israel ganha esta guerra. Dizem que não tem explicação clara para isso, tá? Para essa vitória
de um país pequeno contra 5. Eu vou tentar dar pelo menos, bom motivo. A falta de coordenação entre esses 5 países, para mim, foi fatal. Cada um fazendo o que queria, da forma como queria. Israel foi se defendendo, no final das contas virou o jogo. Israel teve ajuda financeira e material da comunidade judaica internacional, tá? E Israel ganha essa guerra. Simples assim. Pouco tempo depois, a Guerra de Suez, Canal de Suez. Lembra, na Idade Média, as grandes navegações, os europeus para chegarem na Índia, o que eles faziam mesmo? Vocês se lembram? Eles desciam lá da Europa, contornavam todo o continente africano, era muito perigoso, muito longa essa viagem, contornava, subia e chegava nas Índias. Mas aí depois foi criado o Canal de Suez, tá? É um canal feito ali no Egito, então norte da África, tá bom? Fez o canalzinho, cortou caminho da Europa, direto passando pelo Canal de Suez, já chega no Oriente. O Canal de Suez estava no Egito, no Egito, óbvio, mas estava sob controle da França e da Inglaterra. E aí o Egito, depois da independência de Israel, também declara sua independência. E aí o que eles fazem? Eles fecham para o Canal de Suez para qualquer navio que fosse ligado a Israel. E aí, gente, todos os suprimentos de Israel vinham pelo Canal de Suez, inclusive petróleo. Ok? Mas Israel também ganha esta guerra. Incrível, né? Passa-se mais um tempo, vem a Guerra dos 6 Dias. Guerra dos 6 Dias, gente, também é tema para vestibular. Óbvio, Guerra dos 6 Dias, durou 6 dias. Israel lutou contra Egito, Jordânia e Síria. Mas qual que é o X da questão aí? Egito, Síria e Jordânia, eles estavam conversando entre si, e vão pegar Israel de surpresa. Eu não sei se Israel ouviu um zum, ou se Israel realmente já estava de olho, se preparado para qualquer coisa. Israel decidiu atacar primeiro. Bombardeou todos os aviões desses 3 países. Acabando com os aviões, a guerra ficou relativamente fácil. Ok? E aí Israel ganha essa guerra. Só que esta vitória de Israel, ela foi extremamente humilhante para esses países. Tá bom? Eles estavam se programando para atacar de surpresa e foram atacados antes. Ok? Mas olha o que aconteceu. Israel, gente, é assim, olha. Eu vou mostrar o mapa para vocês aqui. O projeto que tinha da ONU de partilha de 1947, ele já não era muito justo, porque Israel ficaria com 56% da terra da Palestina, os palestinos ficariam com 42% e o restante fica ali em Jerusalém, que seria domínio internacional. Só que Israel chegou e foi inflando e pegou mais terra do que era programado. O programado já não era justo. Só para vocês terem uma ideia, 700 mil palestinos foram expulsos das suas casas, das suas cidades e foram para outros países viverem em assentamentos. Tá? Eu vou mostrar para vocês uma foto muito emblemática. É uma foto linda, extremamente triste para um e extremamente feliz para outros. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha. É um casal de idosos, bem idosos, na frente da sua antiga casa. Eles moravam lá em 1948. É uma foto atual. E do lado de dentro da casa, do portão da casa, está o casal de judeus, que foi quem ficou com a casa deles. Eles foram expulsos da sua casa. Ok? Beleza. Então, o Israel ganha, então, humilha o Egito, e o Egito ainda perde a faixa de Gaza e perde a península do Sinai. Já aumentou mais as terras de Israel. Da Jordânia, Israel tirou a Cisjordânia e o setor oriental de Jerusalém. Só uma pausa aqui. Cisjordânia é para cá do Jordão.
Jordânia é para cima, ok? E da Síria, Israel tirou as colinas de Golã, que de lá que vem as fontes dos rios e tudo mais. Aí, gente, Israel ficou com praticamente a Palestina inteira para eles. Ok? Essa foi a Guerra dos 6 Dias. Passa-se mais uns anos, em 73, a Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur, eu falei na aula passada, é uma data muito sagrada para os judeus, é o dia do perdão. E eles foram atacados de surpresa pela Síria e pelo Egito. Só que, mais uma vez, Israel ganha essa guerra. Mais uma vez. Só um parênteses aqui. Israel também tinha ganhado o canal de Suez na guerra, ok? Só que, quando foi fundado Israel, o mundo todo olhava para Israel com uma pena deles por tudo que eles estavam sofrendo, ok? Neste momento, Israel deixou de ser um país, um coitadinho, e passou a ser um país guerrilheiro que ataca e que conquista e que expulsa pessoas das suas casas. Aí os Estados Unidos, que sempre foi apoiador de Israel e é até hoje, pediu que Israel devolvesse o canal de Suez para o Egito. Para quê? É uma jogada política, para evitar que a imagem ficasse queimada. Israel devolveu, claro, contanto que o Egito permitisse a passagem de navios para Israel. De lá para cá, gente, pequenas guerras. E, claro, as intifadas, que são manifestações palestinas ali bem na divisa com Israel. Vimos agora, até um ano atrás, uma intifada e os palestinos jogavam pedras do lado de Israel e Israel devolvia bala de lá para cá. Morreu um monte de gente. Essa crise, gente, ela não tem fim. Ela não tem fim. O que eu queria falar para vocês? Alguns pontos importantes. Primeiro, nem todo judeu, por incrível que pareça, é a favor do sionismo. Estranho, né? Achou estranho? Tem um grupo de judeus ultra-ortodoxos que eles acreditam que o Estado de Israel verdadeiro só vai acontecer quando vier o Messias. Nós aqui do Ocidente, cristãos, o Messias para nós é Jesus, e eles ainda aguardam um Messias. Então esses judeus ultra-ortodoxos são contra esse Estado de Israel. Inclusive tem judeus ultra-ortodoxos que usam bandeira da Palestina. E eles ainda falam o seguinte: tudo que nós sofremos, nós estamos fazendo com os palestinos agora. Então é uma treta feia para vocês verem o seguinte: não é tão fácil decidir quem está certo e quem está errado. Não é fácil, gente. Nós daqui temos a tendência a apoiar Israel por causa do cristianismo, que está ali mais ou menos próximo. Mas se você vê nas nossas aulas antigas aqui, judaísmo e islamismo, você vê que o Islã, o cristianismo e o judaísmo está tudo próximo do outro. Todos temos Abraão como patriarca. Ok? Então, assim, querem saber minha opinião de quem está certo e quem está errado? Não vou dar. Sinto muito, não vou dar minha opinião. É o que eu falei, é muito difícil. Olha só, Israel lutou por um direito histórico, uma promessa que Deus fez a Abraão há 4.000 anos. Os palestinos lutam por um direito adquirido. Por quê? Nos últimos 5 séculos, os árabes que viveram ali na Palestina. Então, olha só, um é o direito que Deus havia dado, mas os muçulmanos não têm nada a ver com isso, ok? O outro luta porque está ali há 5 séculos na mesma região ininterruptamente. Entende que não é fácil decidir quem está certo e quem está errado? Não é fácil. Só mais um detalhe. Quando os hebreus, olha só, eu já falei isso antes, tá? Hebreu, judeu, israelense é tudo o mesmo povo. Quando os hebreus chegaram pela primeira vez na Palestina, lá estavam os filisteus, que são os palestinos, tá bom? E os cananeus. Então não tem como falar que a terra era antes dos hebreus, hoje judeus israelenses. Enfim, essa é a questão. Um professor, a nossa função não é dar opinião formada já pronta para vocês, é deixar você escolher.
Então Israel tem um lado, tem um argumento importante, os palestinos têm um argumento também importante. Ok? Se quiser conversar, me procura aqui no canal Mano Mundo, me procura no Facebook, no Instagram, e eu prometo que a gente conversa mais sobre isso. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desta série, tá bom? Aguardo vocês se inscrevendo aqui no canal, curtindo e compartilhando. Vamos apoiar a educação, ok? Vamos compartilhar educação, informação. E não se esqueçam, gente, todo dia é dia de história, todo dia é dia de filosofia, de sociologia, de geografia. Todo dia é dia de um bom bate-papo aqui, ó, no canal Mano Mundo. Beleza? Até a próxima aula, galera. Vocês são 10. Valeu. Tchau, galera. Até mais.